Olá pessoal, dando continuidade sobre comandos elétricos, vamos falar hoje sobre tags. O que são tags? Tags são identificações. Normalmente numa empresa, quando existe um novo projeto ou um projeto inicial, a própria engenharia da empresa gera um número. Esse número vai ser rastreado pelo resto da vida que esse equipamento estiver na empresa. Este número nos ajuda a identificar o setor, o equipamento, o número do equipamento, até você se acostumar. Como vamos dar início a isso? Vamos mostrar cabeamento. O que é um cabeamento? Cabeamento são locais normalmente conhecidos como leito, onde você tem um equipamento, no nosso caso um tanque, que através de subterrâneo ou leitos via aérea ou tubulações, este tanque, todos os equipamentos dele, motor, comandos, medidor, controlador, tudo é passado via cabo até uma central. Neste caso, nós colocamos uma central de motores, central de comandos de motores, normalmente conhecido como CCM. Então, um equipamento, existem vários motores, ventilador, motobomba, motoventilador. Então o que ocorre? Esses equipamentos, o comando dele fica numa central longe. Como você vai identificar qual cabo é de qual equipamento se houver um problema? Você vai identificar através do tag do cabo. Como é feito isso? É bem complexo, mas é fácil de identificar. O que ocorre? Normalmente, cada empresa possui um sistema de identificação própria, mas basicamente todas elas possuem o quê? O número padrão. O que é esse número padrão? Esse número padrão é o número da fábrica. Às vezes acontece uma fábrica de ter 10, 12 equipamentos. Bem pessoal, então essa identificação nos ajuda através de cabeamento. O que esse cabeamento faz? Esse cabeamento são situações onde você tem um leito subterrâneo, às vezes você tem um leito via aérea ou por tubulações, onde ligam todos os equipamentos de um tanque. No caso aqui nós podemos ter um ventilador, motoventilador, temos bomba, vários equipamentos acoplados nesse tanque, de onde sai todo o cabeamento e vai até uma central. Normalmente há uma distância entre o tanque e essa central. No nosso caso, nós estamos dizendo que a central é um CCM. O que é um CCM? É uma central de comando de motores, onde fica todos os equipamentos de comando que controlam os motores desse tanque. O que é interessante dizer? Se ocorrer um problema no tanque, no equipamento do tanque, no motor, por exemplo, como você vai identificá-lo aqui? Através do tag. Esse tag, ele é bem complexo, mas é fácil você identificar. O que ocorre? Normalmente, as empresas possuem um tag de produção. O que ocorre? Por exemplo, você tem uma empresa que tem várias indústrias em várias cidades diferentes e cada um tem o seu número. No caso, vamos dizer que essa aqui seria a nossa empresa 1000. Então, o que ocorre? No nosso caso, ele vai identificar um cabo como tag 1000. O 1000 quer dizer que é da empresa da sua cidade, da cidade onde ela está colocada. Se ela tiver uma próxima empresa, vai ser o tag 1001. Isto não quer dizer que é um padrão. Cada empresa possui a sua identificação. Vamos mostrar depois mais alguns outros modelos. Neste caso, então, vamos lá. Nós temos um tanque, ele fica na empresa 1000. Então, o nosso tanque é o tanque 1000. O que ocorre? Depois dessa identificação, existe o setor. O que é um setor? Cada empresa é dividida em setores.
Então, às vezes você tem uma central para a empresa inteira, mas a sua empresa é dividida em subdivisões, que são setores. Então, vamos dizer que, no nosso caso, o tanque nosso fica no setor 20. Então, setor 20. Bem, nós já temos a empresa, já temos o setor. Qual é o próximo passo? Identificar que tipo de comando que está chegando lá. Só através do tag você já consegue visualizar isso, lógico, dependendo da identificação de cada empresa. Não quer dizer que o meu aqui é o mesmo que talvez use na sua empresa. Como vai ser a identificação? Bem, nós já temos a identificação do tag através do número da empresa, o número do setor e o que é esse número último aqui? 1, 2, 3, 4. Isso é referência ao equipamento. Então, o que acontece? Se você tem um motor no tanque, o que esse motor vai te identificar? Vai te identificar que ele fica no tag 1000, que é a nossa empresa, no setor 20 e 1 significa motor, ou seja, aquele lá é o número 1 é o motor do setor 20 da empresa 1000. Alguns ainda colocam, por exemplo, o número do equipamento para frente. Então isso vai muito de empresa para empresa. Vou mostrar para vocês como fica essa identificação com mais exemplos. Vamos mostrar aqui. Vamos imaginar que você tenha um setor de caldeira. Nesse setor existem 2 tanques. O que vai ocorrer? Esses tanques possuem a identificação do tag 1000, ok? Motor M1. Então, o que nós temos aqui? O tag 1000, que é o local da empresa, o 20, que é o setor da caldeiraria, e o motor M1. Se nós tivéssemos um outro tanque, o que ocorreria? Mesma coisa. O tag 1000, que é da mesma empresa, o setor continua sendo caldeira, então 20, porém, esse é um motor, então vai ser o motor M2. Se tivesse um terceiro motor, seria tag 1000, setor 20, M3, e assim por diante. Agora, vamos mostrar um outro exemplo. O que vai ocorrer? Aqui é caldeira, setor 20. Vamos dizer que lá nessa mesma empresa possui uma fundição. Como vai ser? Mesma coisa. É a mesma empresa, então 1000, tag 1000. Porém, a fundição, o setor é 21, sendo que aqui era 20. Então, empresa 1000, setor 21, motor M1. Vamos dar o próximo passo. Opa, temos um outro motor. Então, tag 1000, porque a empresa é a mesma. Setor 21, que é a fundição. Motor M2. Mesma coisa, se você tivesse mais equipamentos, vamos dar um exemplo aqui, ó, de válvulas. Como seria o endereço dessa válvula? Mesma coisa, seria tag 1000, setor 21. Então, o tag 1000 é a empresa. Setor 21, fundição. Qual válvula? A válvula 1. Aí, no nosso caso, válvula seria um controlador. Então, já não é mais 1,
Seria 4. Então a pessoa que vai analisar aqui vai entender que aqui é setor da empresa, setor que fica dentro dessa empresa e no nosso caso 4, que é um medidor, um controlador, desculpa, que é uma válvula, ela vai controlar o fluxo. E assim por diante. Você vai ter aqui a V2, que seria uma continuação. Se tivesse a V3 e assim por diante. Como eu falei, isso aqui vai muito de empresa para empresa. Então o que ocorre? Você coloca aqui 1, M1. Se você tiver um motor 2, M2. Motor 3, M3. O comando, o que ocorre no comando? Mesma coisa, você vai ter o cabo dos comandos elétricos do equipamento. Não muda, se for de motor, vai ser tag 1000, setor 20, 2 que quer dizer comandos, M1. O que ocorre? Empresa 1000, setor 20, comandos do motor M1. Alguns lugares, as empresas, em vez de colocar M1, M2, colocam um número. Então, às vezes vai aparecer um número aqui, para você saber de onde está vindo. Medidor. Se for um caso, por exemplo, do I para P, um conversor ou um medidor de tanque, medidor de temperatura, normalmente vai ter aqui o número dele, um I para P1, por exemplo, que é uma conversão de corrente para pneumática 1. Você vai ter um termopar. Então você vai ter lá medidor de temperatura indicador contador de temperatura 1. Se você tem um controlador, você vai ter um TIC 2, 1 e assim por diante. O que é interessante você saber que cada tag é individual para cada equipamento. Todos eles estão identificados com o setor, com a sua rastreabilidade, com numeração, se é um controlador, se é um medidor. Por quê? Porque se ocorrer um problema, fica fácil você identificar qual cabo que está saindo aqui e chegando aqui. Porque normalmente, mesmo um equipamento pequeno, você vai encontrar aí 30, 40 cabos. Então você tem que saber, bastando olhando para ele, saber quem é o cabo de quem. Normalmente, o que nós fazemos, nós técnicos? Nós decapamos o cabo, colocamos essa anilha nele, no cabo principal, e depois de decapado, antes de você decapar para deixar diretamente o terminal, você ainda coloca uma anilha para identificar só o cabo. Então o que acontece? Você tem o cabo principal, você decapa e identifica ele. Depois anilha apenas os cabeamentos. Por quê? Porque existem cabos de 40 vias, 50 vias. Então você identifica o cabo principal e depois apenas anilha os cabos. Isto é o correto de fazer para facilitar não só a nossa vida de manutenção, como também seguir as normas da empresa. Procedimentos, muitas empresas seguem procedimentos, então você tem que se adaptar, você tem que ver qual é o modelo que ela exige e se adequar a ela. Também é interessante falar que este tag, ele sai com esse número da engenharia. Então, ou seja, o equipamento seu original, seu motor, ele vai ter o mesmo tag do seu cabo de comando, do seu cabo de potência, e dos controladores que tiver. Então é interessante isso, você saber que aquele tag vai ser rastreável, ou seja, dentro de 3, 4 anos, com o número do tag, você consegue ir numa engenharia de uma empresa e levantar
quando foi instalado, quando foi comprado, se está na garantia. Então, às vezes, você não tem acesso ao equipamento, porém você tem acesso ao cabeamento. Então, com o número do tag do equipamento, você consegue localizá-lo. Nós temos que ser técnicos, nós temos que ser diferenciados. Então, isso aí, você se destaca quando você faz um painel, um equipamento, aí, um CCM, você vai passar os cabos, identificá-lo. E identificar de uma forma que seja padrão. Cada um vai criar o seu método, tem que ser um método padrão, para que todos consigam apenas, visualizando, saber de onde vem aquele cabo e o que ele está passando, se é um comando, se é um medidor, se é um motor, através da sua identificação de tag. Dando continuidade ao curso de tags, de identificação, vamos mostrar para vocês na prática como fica a identificação de cabos. Demonstramos aqui 3 modelos. No primeiro, vamos falar para vocês a respeito de tag de motor. Como é feita a identificação? Através do número 1000, que no nosso caso, lembrando bem que cada tag, cada empresa tem o seu jeito de descrever esse tag. Mas o padrão é 1000, que equivale à empresa, 20, que é o setor onde esse equipamento está instalado, 1, que é o motor, e M3 do equipamento. Como vamos identificar? Observe que este cabo é o do motor. São 3 vias para a alimentação do motor, mais o azul, que pode ser o terra. Vamos identificar agora na prática. Observe como fica o nosso cabo tagueado. Observe que está escrito tag 1000.20, que é empresa setor, /1, que é de motor, M3 do equipamento. Através dessa identificação, você vai saber que é um motor e que ele está ligado lá no equipamento M3. Vamos falar agora do comando. O que muda? O que muda, basicamente, é só o número 2, que significa cabos de comando. Então é a mesma coisa, endereço da empresa, a empresa 1000, do local 20, do setor 20, cabos de comando 2, M3, que é o equipamento. Vamos mostrar agora na prática. Observe que cabos de comando existem mais vias. Então é interessante depois você anilhar, identificar certinho, mas no tagueamento tem que partir do princípio de que qualquer eletricista ou técnico chegue e conheça o equipamento que está ligado. Vamos identificar tag 1000, empresa, 20 do setor, /2, que é de comando, do equipamento M3. Não interessa no tag quantos cabos, quantas vias passam por dentro desse cabo. Se ele é aterrado, se ele é shieldado, como a gente costuma falar, não importa. O importante nesse momento é de qual equipamento ele é rastreável, que a gente fala. Com ele você sabe, observando aqui, você consegue identificar qual equipamento onde ele está ligado, mesmo sem vê-lo. E também temos a parte de controle, onde pode ser um nível, pode ser um I/P, pode ser um pressostato, independente do equipamento que está ligado. Vamos lá, mesma coisa, tag 1000, que é da empresa. Alguns lugares pode ser número 1, pode ser número 2, 000, e isso vai muito das empresas. No nosso caso, empresa 1000, o setor 20 da empresa, /3, que é do controle, que vai fazer o controle de alguma coisa do equipamento M3. Então, quer dizer, se você quiser aumentar esse tag, identificar melhor, colocar, por exemplo, se o controle é um pressostato, você pode escrever pressostato. Quanto mais informações, mais rápido você vai descobrir o que é. O que é importante sempre a gente lembrar, esse número normalmente é passado pela engenharia, e na engenharia ele é rastreável. Você vai saber com esse número de tag
se esse equipamento foi instalado na data tal, quem colocou, quem comprou, se está na garantia, tudo isso, tudo é rastreável por esse número. Mesmo que o equipamento futuramente ganhe um outro nome, bomba M1, mas na engenharia o que vai valer é o tag dele. Então vamos lá, agora de controle. Observe que não há escrito controle. O que vai definir se ele é de motor, de comando ou de controle é o número depois do barra. Então, no nosso caso, o número da empresa, o setor, barra 3, que é de controle do equipamento M3. Então, está identificado. Tag 1000.20/3M3. Observe que sempre nós colocamos a identificação bem próximo ao terminal aqui do cabo, para que fique uma fácil visualização. Normalmente o cabo chega no painel ou por baixo ou por cima, você vai deixar à mostra esse tag e depois o cabeamento ligado. Sendo fácil, num caso de identificação de cabos, você chegar no painel elétrico e possuir vários tags. Você vai notar que vai ficar fácil a visualização do equipamento, não tendo dificuldade para você saber qual equipamento, no caso nosso é o M3, pode ser que haja depois o M2, o M1, o M0. Então, normalmente dentro do painel existem vários cabos, sendo que todos são tagueados e de fácil identificação.